Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhor conselheiro. Conselheiro, por favor, antes que Vossa Excelência, presidente. eu gostaria de fazer a convocação do conselheiro substituto, doutor Sérgio Marcel, para a composição do quórum desta sessão. Desculpe, conselheira, aí. Pode continuar. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor membro do Ministério Público, doutor Rafael, hoje estamos com a pauta prontinha. Eu tenho a relatar o primeiro, é um processo TC de número 416 de 2012. Trata o presente processo, protocolado neste Tribunal de Contas, em data de 19 de janeiro de 2012, sobre denúncia formulada pelo Escritório de Advocacia Marcos Lacetti, advogados associados, em razão de supostas ilegalidades praticadas pela Comissão Permanente de Licitações do município de Mar Vermelho, em relação ao edital de tomada de preços de número 2 de 2011, referente à prestação de serviços jurídicos para atuar junto às esferas judiciais do Estado e Federal, inclusive na área trabalhista, com atuação em todas as instâncias dos tribunais. Objetivando respaldar o feito em comento, o denunciante fez a juntada de documentos, conforme se observa nas folhas 12 a 48, além de apresentar as razões da denúncia, em especial alegando o direcionamento do certame, haja vista a constatação de exigências específicas, frustrando, no seu ponto de vista, o princípio da competitividade, conforme se encontra disposto no item 3, constantes as folhas 4 a 10 dos autos. No item 4 do documento de folhas iniciais, que trata sobre os pedidos, o denunciante apresenta as pretensões, conforme se constata nos itens relacionados às folhas 11. De início, cabe destacar que a regulamentação sobre a denúncia e representação está disposto no artigo 190 e seguintes do Regimento Interno desta Casa, aprovado por intermédio da Resolução 3 de 2001, encontrando-se ali as informações daqueles que estão habilitados a peticionar nos assuntos ora tratados, devendo obedecer os critérios do artigo 191 do mencionado dispositivo legal, inclusive apresentar e fundamentar sobre as irregularidades denunciadas, além de indicar provas acerca do alegado. Os artigos 192 a 197 do mencionado regimento interno tratam sobre os procedimentos adotados internamente para apreciação da matéria. Visando a devida instrução processual, a presente demanda foi encaminhada ao Ministério Público que oficia junto a este Tribunal de Contas para análise, conforme determina o artigo 192 do regimento interno desta Casa, que emitiu, em data de 3 de novembro de 2016, o parecer de número 6143/2016, segunda PC-PB, opinou pelo arquivamento do feito após análise da matéria, apresentando informações e considerando-os, concluindo nos seguintes termos, abre aspas, ante exposto por entender insuficientes as alegações de irregularidades ora expostas, pugna este órgão ministerial pelo arquivamento do feito com a devida ciência de tal decisão à parte interessada. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, eu reitero os termos do parecer do Ministério Público de Contas, que nessa denúncia entendeu que as alegações não procediam, uma vez que os pontos do edital de licitação para a contratação de escritório de advocacia apresentava, no entender do Ministério Público, critérios razoáveis para aferição objetiva da maior técnica do escritório que seria contratado, como tempo de inscrição na Ordem dos Advogados da OAB, titulação de especialização dos membros da banca, enfim, títulos e critérios objetivos que estão presentes, inclusive, em concurso público para provimento de cargos semelhantes, como de procurador municipal. Então, não vendo, então,
possível irregularidade nos pontos que foram apontados na denúncia, o Ministério Público opina pelo arquivamento da denúncia e ciência da parte interessada. Diante do exposto, utilizando das atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim atribuídas, embasada na lei orgânica e no regimento interno, ambos deste tribunal, decido pelo arquivamento desta demanda, tendo em vista as condições apresentadas quando da instrução dos presentes autos, em especial o mencionado pronunciamento do Ministério Público de Contas por intermédio do citado parecer. De ciência desta decisão ao interessado, registre-se e publique-se para que produza os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente e senhor conselheiro. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto da eminente relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, senhor conselheiro, tenho agora, como faço em lista, processos que tratam de prescrições intercorrentes. Então, é um total de 15 processos. Irei fazer em lista, estão todos aqui, qualquer dúvida. O primeiro é o processo terceiro de 12.862, 12.862 de 2009. Tem também o TC de 15.715 de 2009 e o TC de número 16.021 de 2009. Esses todos eles tratam de processos referentes à Prefeitura Municipal de Arapiraca, que teve como gestor à época o senhor José Luciano Barbosa Silva. E tenho também o processo TC de número 10.005 de 2012, o TC de número 10.015 de 2012, processo TC de número 12.037 de 2012, processo TC de número 12.045 de 2012 e o TC de número 7218 de 2013. Esses todos são referentes à Prefeitura Municipal de Quebrangulo, que teve como gestor à época o senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima. Tenho também o processo TC de número 12341 de 2006. Esse é referente à Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, que teve como gestora à época a senhora Rosiana Santos. Processo TC de número 13907 de 2006. Esse é da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, a SMTT. Teve como gestor à época o senhor Ivan de França Vilela. Tenho também o processo TC de número 14591 de 2006. Esse é referente ao Instituto Zumbi dos Palmares, o IZP, tendo como gestor à época o senhor Marcos Antônio Vieira de Vasconcelos. Tenho também o processo TC de número 9633, de 2011. Esse processo é referente ao Departamento de Estradas e Rodagem de Alagoas, o DR, que teve como gestor à época o senhor Marcos Antônio Cavalcante Vital. Processo TC de número 1466, de 2012. Esse processo é referente à Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia. Teve como gestor à época o senhor James Marlan Ferreira Barbosa. Tenho também o processo TC de número 18842, de 2012. Esse processo é referente à Secretaria Municipal de Assistência Social de Anadia, que teve como gestor à época o senhor José Augusto Rocha Souza. Me surgiu uma dúvida nesse aqui. Secretaria Municipal de Assistência Social. José Augusto Rocha Souza, o gestor. Quem responde é o senhor pela Secretaria de Assistência Social. E o próximo processo, eu só vou deixar esse aqui, tirar aqui uma duvidazinha e volto para ele. Mas tenho também o processo TC 919334, 2012.
Trata do processo, ele é de referente à Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, tendo como gestor à época o senhor James Sampaio Calado Monteiro. O processo TC 18842. Quem responde então é o prefeito. É o processo 18842 de 2002, que trata da Secretaria Municipal de Assistência Social de Anadia, que teve como gestor realmente o senhor José Augusto Rocha Souza. Então, senhor presidente, aqui em todos os processos originados do FUNCONTAS, referente ao não envio ou envio fora dos prazos regulamentares de documentos por parte dos gestores públicos, conforme se encontra devidamente identificado nos autos. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos ora relatados com pareceres pelas prescrições. Então, diante do exposto, eu voto no sentido que sejam arquivados estes processos, tendo em vista a incidência da Lei Federal 9.873 de 99 e da súmula de número 001 deste Tribunal de Contas, que dê ciência aos interessados e proceda-se com as respectivas publicações para que produza os efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente e senhor conselheiro. Com a palavra o Ministério Público. Eu reitero as manifestações ministeriais que, também no mesmo sentido do voto da relatora, reconheceram a incidência da prescrição com relação à pretensão punitiva de aplicação de multa em relação ao descumprimento do calendário de obrigação estabelecido por essa Corte de Contas. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto eminente da relatora permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, tenho minha pauta esgotada para o dia de hoje. Para relatar pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio Marcel. Senhor presidente, todos os processos que constam na minha pauta tratam da falta de remessa dos dados contábeis por meio eletrônico com assinatura digital, da qual se refere à Instrução Normativa número 002/2010, em que o gestor ele deixou de cumprir aquela norma e deixou também de apresentar defesa nos autos, e aí implicando a aplicação de multa, sujeitando-se a ela e a aplicação da norma sancionatória. Bem, o primeiro dos processos é o TC número 3880/2017, de origem do Fundo Municipal de Penedo. O responsável é a senhora Vera Lúcia Oliveira Costa e refere-se à 7ª remessa daqueles dados contábeis do ano de 2014. O processo seguinte é o TC número 3901/2017, de origem da Prefeitura Municipal de Campo Alegre. A responsável é a senhora Pauline de Fátima Pereira Albuquerque, que deixou de encaminhar a 7ª remessa do ano 2014. O próximo processo é o TC número 3909/2017, da Prefeitura Municipal de Junqueiro. O responsável é o senhor Fernando Soares Pereira, também deixou de encaminhar a 7ª remessa do ano 2014. O processo seguinte é o TC número 6.725 de 2017, do Fundo Municipal de Previdência Própria de Lagoa da Canoa. O responsável é o senhor José Pereira de Lima Filho e refere-se à 4ª remessa do ano 2015. O processo seguinte é o de número 10.064 de 2018, de origem da Prefeitura Municipal de Roteiro. O responsável nos autos é o senhor Vladimir Chaves de Brito. Ele deixou de encaminhar a 3ª remessa do ano 2014. O processo seguinte é o TC número 10.069, da Prefeitura Municipal de Junqueiro. O responsável nos autos é o senhor Fernando Soares Pereira
que deixou de encaminhar a terceira remessa do ano 2014. O processo seguinte é o TC número 10.071, de origem da Prefeitura Municipal de Penedo, o responsável, o senhor Márcio Beltrão Siqueira, que deixou de encaminhar a terceira remessa do ano 2014. O processo seguinte é o TC número 10.075, 2018, de origem da Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela, o responsável é o senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira, também deixou de encaminhar a terceira remessa do ano 2014. O processo seguinte é o TC número 13.696, de 2016, de origem do Fundo Municipal de Saúde de Arapiraca. O responsável é o senhor Ubiratã Pedrosa Moreira, que deixou de encaminhar a terceira remessa do ano de 2016. O processo seguinte é o 13.877, de 2016, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Sebastião. A responsável é a senhora Nilda Fernandes Porto, que deixou de encaminhar a terceira remessa do ano 2016. O próximo processo é o TC número 14.832, 2018, de origem da Prefeitura Municipal de Campo Alegre. A responsável nos autos é a senhora Pauline de Fátima Pereira Albuquerque, que deixou de encaminhar a quinta remessa do ano 2014. O processo seguinte é o TC número 14.863, 2018, de origem da Secretaria Municipal de Educação de Roteiro. A responsável nos autos é a senhora Zélia Maria da Silva Norberto, que deixou de encaminhar a quinta remessa do ano 2014. O processo seguinte e último é o TC número 16.747, de 2018, de origem do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Belém. O responsável nos autos é o senhor Acácio Rafael Almeida da Silva. Como informei no início, as sanções foram aplicadas em razão do não envio no prazo regulamentar ou descumprimento da resolução, ou melhor, da instrução normativa número 002/2010. E aí, já passo ao voto. Em todos eles o voto que submeto a deliberação desta primeira Câmara é a aplicação de multa no valor de 100 UPFAUs aos responsáveis em razão do descumprimento do cronograma de remessa de dados e informações contábeis por meio eletrônico com assinatura digital, na forma estabelecida no parágrafo 1º do artigo 2º da Instrução Normativa número 002/2010. Cientificar os responsáveis do inteiro teor da decisão para que proceda ao pagamento da multa no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, a crédito do FUNCONTAS, em consonância com o disposto no artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2003, e alertar os responsáveis que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, na forma da Lei Orgânica e do Regimento Interno desta Corte de Contas, e a publicação das decisões ora relatadas. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Com a palavra o Ministério Público. Os processos ora relatados tratam de descumprimento da remessa de informações ao SICAP, de acordo com a resolução específica que regulamenta a tramitação desses processos aqui no âmbito do Tribunal de Contas de Alagoas. Quando o gestor deixa de apresentar, embora notificado, deixa de apresentar a defesa, esses autos não necessitam tramitar pelo Ministério Público, tendo apenas aqui na sessão a nossa colheita do nosso parecer oral. Então, manifestamos no sentido da aplicação da multa em todos os processos,
uma vez que, como nos trouxe as informações o relator, os gestores foram todos regularmente notificados e, apesar disso, quedaram-se inertes e sequer apresentaram defesa ou alguma justificativa para afastar a aplicação da multa, enfim, e que justificassem o descumprimento ou atraso no envio dessas informações. Então, opinamos pela aplicação da multa em todos os processos. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto do relator permaneçam como estão. Aprovado. Mais algum processo? Sem mais processo, senhor presidente, para relatar. Trago para relatar, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, senhor doutor Rafael, do Ministério Público, o processo de número 5290-2013 da Procuradoria-Geral de Justiça trata de uma representação que no ano de 2013 o senhor Fernando Antônio Doria protocolizou no Ministério Público do Estado de Alagoas denúncia informando a ocorrência de possíveis irregularidades na prestação de contas de recursos públicos aplicados em eventos abertos ao público promovidos pela Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas no ano de 2012, quais sejam o terceiro encontro alagoano sobre trânsito e qualidade de vida, realizado de 22 a 23 de novembro de 2012, o segundo seminário estadual de promoção de equipe em saúde, o terceiro é Políticas Públicas e Cidadania, realizado de 29 e 30 de novembro de 2012. Narra da denúncia que, a despeito da realização dos eventos citados supra, não houve prestações de contas, motivo pelo qual solicitou ao Ministério Público do Estado de Alagoas a fiscalização do emprego desses recursos. O Ministério Público do Estado de Alagoas recepcionou a denúncia e encaminhou ao Tribunal de Contas, sob o ofício número 162, no gabinete da Procuradoria, com a cópia da denúncia do senhor Fernando Antônio Souza para adoção das medidas cabíveis. Para cumprir o rito do artigo 192 desse nosso tribunal, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer sobre a admissibilidade do procedimento no parquê. No parquê, foi exarado o parecer 1863 de 2019 da quarta Procuradoria, que nesse momento deve ser discutida e esclarecida pelo Ministério Público. Em apertada síntese é o relatório. A palavra do Ministério Público. Eu reitero o parecer do Ministério Público, que nesse caso específico dessa denúncia bastante antiga, ingressou nessa corte em 2013, somente agora a gente está se debruçando ainda sobre a admissibilidade dela. Então, nesse caso, o Ministério Público verificou a ocorrência da prescrição de uma eventual pretensão punitiva, ainda que seja detectada alguma infração ilegal grave, que enseje sanção por multa ou outro tipo de penalidade, já teria sido alcançada pela prescrição, então não faz sentido o processo tramitar e também a denúncia não traz indícios de dano ao erário, que no caso seriam imprescritíveis. Então, nesse caso, o Ministério Público opinou pelo reconhecimento da prescrição de uma eventual sanção. Falo eventual porque ainda está na fase inicial, nem se sabe se era o caso de penalização ou não, mas ainda que eu fosse, o decurso do prazo aqui já ensejaria a aplicação e o reconhecimento da prescrição. Então, opinamos pelo arquivamento do processo. Em que pese a ocorrência
de possíveis improbidades administrativas, destaca que o próprio denunciante anota a realização do evento, assim, a ausência de prestações de contas ensejaria na aplicação de multa por parte desse tribunal. Contudo, para a aplicação da sanção, dentro da segurança jurídica, há de se observar, como bem disse o Ministério Público, a questão da prescrição. Neste caso, cumpre destacar que o processo ficou paralisado por mais de 3 anos e, como não há indicativos nos autos de dano ao erário, a presente denúncia desafia a aplicação da súmula 01 deste Tribunal de Contas. Neste padrão, presentes os requisitos de admissibilidade da representação, a mesma deve ser reconhecida e, no mérito, diante da inviabilidade da aplicação de multa por este tribunal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Ante essas considerações, voto pelo reconhecimento da representação para, no mérito, arquivá-la uma vez que configurada a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e assim como voto e submeto à discussão de Vossas Excelências. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e a conselheira se acompanham. Esse relator permaneça como estão. Aprovado. Trago para relatar o processo de número 9645/2019. Uma representação contra o município de Arapiraca, promovida pelo senhor Marivaldo Fragoso da Silva e outros. Trata-se de denúncia de representação com pedido de liminar formulado pelo senhor Marivaldo Fragoso da Silva e Alex Fernando dos Santos, em face do município de Arapiraca, por supostas irregularidades na condução do pregão eletrônico de número 15/2019, procedimento licitatório que tem como objeto a contratação da empresa especializada em transporte escolar. Narra que o trâmite do processo ocorreram diversas irregularidades, entre as quais destaca o favorecimento de empresa, a ausência de aviso prévio da data de horário para recebimento da sessão suspensa, sobrepreço, exigência de excessivo recurso de habilitação e afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Recepcionada a representação para cumprir o rito estabelecido nas normas regimentais, o processo foi remetido ao gabinete da presidência, que, com base no artigo 191, decidiu pela admissibilidade. Encaminhado ao Ministério Público de Contas, a procuradora doutora Estela Melo exarou o parecer número 2514/2019 da 5ª Procuradoria. Em apertada síntese, é o relatório e eu concedo a palavra ao Ministério Público. Eu reitero o parecer do Ministério Público. Esse caso aqui é o caso mais relevante, especial que temos aí da pauta de hoje. É uma denúncia bastante consistente em relação a graves irregularidades que ocorreu no pregão eletrônico número 15 de 2019, no município de Arapiraca, que tem como objeto a contratação de empresa para realizar o transporte escolar de alunos para o ano letivo 2019. Uma licitação bastante recente que teve a sua fase concluída agora em setembro, início de setembro, então é bastante oportuno e conveniente e tempestiva a atuação desse tribunal nesse caso. Houve diversas irregularidades aqui que o denunciante trouxe, que o Ministério Público, revisando os autos, constatou que grande parte delas procediam principalmente a exigência de qualificação que praticamente frustrou o caráter competitivo dessa licitação. O edital exigia a habilitação
desarrazoada. Requisito de habilitação que consistia na obtenção de outorga para realizar o transporte escolar de tantos veículos, enfim, algo que o Tribunal de Contas da União já tem jurisprudência bastante segmentada, no sentido de que essa exigência é excessiva e praticamente afasta o interesse da participação de inúmeras empresas. Esse tipo de requisito não deve constar como requisito de habilitação, mas como requisito para assinatura do contrato. Aí a empresa que vier a ganhar tem ali um prazo razoável para conseguir toda a outorga para realizar o transporte escolar, enfim, exigir isso como requisito para participar é muito oneroso e praticamente inviabiliza a competição que é objetivada aí pela licitação. Tanto é assim que a exigência desse requisito ilegal, ele ocasionou a desclassificação das 9 primeiras colocadas e a classificação e a outorga do objeto apenas a 10ª colocada, que é a atual empresa que presta serviço, a Prefeitura de Arapiraca. E a diferença de preço é brutal entre a primeira colocada e a 10ª. A primeira foi vencedora com um preço global de 2 milhões, enquanto que a vencedora, por causa dessa cláusula ilegal, em torno de 3 milhões e meio, ou seja, diferença de 1,5 milhão, mais que 50% de diferença entre as propostas. E a própria prefeitura verificou que essa exigência era ilegal e ela retificou, depois de todas as classificações, ela retificou o edital de licitação, porém não anulou todos os atos e republicou para fazer uma nova competição. Ela prosseguiu normalmente, sem a republicação dessa alteração, fazendo a adjudicação a essa outra empresa, a 10ª colocada. E também a condução desse pregão eletrônico foi bastante conturbada, com várias suspensões, enfim, retomada, chamamento de várias empresas, até chegar à 10ª colocada, né? Então foram interrompidas diversas vezes aí o andamento desse pregão, e a retomada dele ocorria de forma obscura, não havia nenhum comunicado prévio, nenhuma publicidade prévia de retomada das sessões para chamamento de eventuais interessados, enfim, está bastante tortuoso essa licitação, está repleta de ilegalidades que comprometem a publicidade, a competitividade, a isonomia, enfim, e que resultou nessa contratação totalmente danosa aí ao patrimônio municipal. Então, no entender do Ministério Público, a denúncia deve ser admitida, deve ser também, até porque os fatos são recentes, concedida a medida cautelar para assustar aí o resultado desse pregão e também a notificação aí para apresentar a defesa do gestor responsável e também do pregoeiro, já que está pendente aqui também a medida cautelar de afastamento do pregoeiro pela essa possível má condução e condução totalmente confusa desse pregão. Então, o Ministério Público, com relação a essa medida cautelar de afastamento do pregoeiro, opinou primeiro pela oitiva dele para apresentar a defesa, mas desde já a gente opina pela concessão da cautelar para suspender a formalização do contrato, ou, se for o caso, a sua execução, se ele já tiver sido formalizado. Esse é o nosso parecer. Senhores conselheiros, seu conselheiro também, o Ministério Público, peço venha aqui para as competências e as qualificações do representante, mas, analisando também o processo, nós verificamos, assim como sugere, como fala, precita o Ministério Público, assim, algumas certas, eu poderia dizer até umas certas atrapalhadas dentro do processo, que fica tão gritante diante de
de um município da estatura da segunda maior cidade do nosso estado, que eu fiz uma opção que gostaria de submeter a Vossas Excelências para não me demorar muito nas razões do voto. No que tange o pleito cautelar, a bem da prudência, deixo para avaliar o pedido após a oitiva do município de Arapiraca. E voto fazendo uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais, no sentido de conhecer da representação, para que sejam apurados os fatos noticiados pelo senhor Marivaldo e pelo senhor Alex, o que faço para intimar o município de Arapiraca, na pessoa do seu prefeito, o senhor Rogério Alto Teófilo, ou a quem o substitua, para que encaminhe ao Tribunal de Contas a cópia integral do pregão eletrônico número 15/2019, no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias, contados a partir da data do recebimento. E B, intimar o município de Arapiraca, na pessoa do senhor prefeito Rogério Alto Teófilo, ou a quem o substitua, para que se manifeste sobre o pedido desta cautelar no prazo de 72 horas, contados a partir da data do recebimento do AR. Já informo a Vossas Excelências, caso ele se quede por alguma... Se não se manifestar, nós já estaríamos concedendo, então, esta suspensão. É assim como o voto, submeto à discussão de Vossas Excelências. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima em horário regimental.